A fazenda vai a leilão por execução hipotecária, anunciou meu irmão Marcos, jogando uma ordem judicial sobre a minha mesa da cozinha com a satisfação de alguém que vinha adiando esse momento há anos. Você devia ter pago o empréstimo do papai quando teve a chance. Minha mãe estava atrás dele, de braços cruzados, sussurrando para minha tia. Ela finalmente vai aprender a ser responsável. Talvez perder tudo a ensine o que nós não conseguimos. Eles dirigiram por 3 horas da cidade para me dar essa notícia pessoalmente. Para me ver desmoronar. Para finalmente provar que a filha que rejeitou os planos corporativos deles estava fadada ao fracasso. O que nenhum deles sabia, o que ninguém fora da minha rede cuidadosamente cultivada entendia, era que a fazenda em dificuldades que eles vieram tomar era, na verdade, a fornecedora exclusiva de todos os restaurantes com estrelas Michelin na região metropolitana de Nova York, com contratos que valiam mais do que o escritório de advocacia do meu irmão ganharia em 10 anos. O empréstimo que alegavam que eu devia era de $35.000. O faturamento anual da minha fazenda era de $2,3 milhões. Mas minha família não sabia disso. Nunca perguntaram. Você tem 30 dias para desocupar, continuou Marcos, com sua voz de advogado carregada de condescendência. O avaliador do condado estará aqui na sexta-feira para avaliar o imóvel para o leilão. O que sobrar depois de quitar a dívida irá para uma conta de garantia, que, dado o estado deste lugar, imagino que não será muita coisa. Ele fez um gesto de desdém para a vista da janela da minha cozinha. Fileiras de estufas cuidadosamente cultivadas, campos de vegetais tradicionais, as instalações com clima controlado onde eu cultivava ingredientes pelos quais os chefes pagavam preços altíssimos. Para Marcos, aquilo parecia apenas sujeira e plástico. Eu nunca concordei com nenhum empréstimo, disse em voz baixa. Os registros do espólio do papai dizem o contrário. Ele te emprestou $35.000 para custos iniciais há 6 anos. Os juros vêm se acumulando. Você deve ao espólio $47.000 agora, e como a mamãe é a inventariante, ela me autorizou a cobrar. Olhei para minha mãe. Mãe, papai me deu esse dinheiro de presente. Ele disse que queria investir no meu sonho. Não havia nenhum contrato de empréstimo. Seu pai foi muito permissivo com você, respondeu minha mãe sem me encarar. Ele incentivou suas tolices. Estou corrigindo esse erro. Roubando minha fazenda? Perguntei. Ensinando-te as consequências de nossos atos, ela respondeu. Ela finalmente olhou para mim. Sua expressão era uma mistura de desprezo e decepção que eu conhecia desde sempre. Você preferiu jogar na lama em vez de construir uma carreira de verdade. Rejeitou todas as oportunidades que Marcos e eu oferecemos. Agora você vai ver o que acontece quando a fantasia encontra a realidade. Eu poderia ter contestado ali mesmo. Poderia ter apresentado contratos, demonstrativos financeiros, depoimentos de clientes. Poderia ter mostrado exatamente o quanto eles estavam errados. Mas eu não fiz isso. Porque aprendi há muito tempo que minha família não respondia a palavras. Eles só entendiam provas. Provas inegáveis, públicas, impossíveis de ignorar. O avaliador vem na sexta-feira. Perguntei. Sexta-feira de manhã, às 9 horas, disse Marcos, com um ar presunçoso. Estarei aqui para garantir que o processo transcorra sem problemas. Tudo bem. Te vejo na sexta-feira. Eles foram embora, convencidos de que tinham vencido. Não faziam ideia do que estava por vir. Minha fazenda, Green Valley Organic, foi construída do zero ao longo de 6 anos de trabalho incansável. Quando deixei meu emprego corporativo em marketing para me dedicar à agricultura, minha família reagiu com horror. Marcos chamou isso de crise do quarto de vida. Minha mãe sugeriu terapia. Meu pai, o único que me apoiou, me deu os $35.000 e disse para eu provar que eles estavam errados. Ele morreu 2 anos depois, sem nunca ver o que eu havia criado. Mas levei comigo a sua crença em todos os desafios. Os primeiros anos foram brutais. Cometi todos os erros que um agricultor iniciante poderia cometer, perdi colheitas inteiras por causa do clima, das pragas e da inexperiência. Mas também aprendi, me adaptei e encontrei meu nicho. Percebi desde cedo que a agricultura de commodities era uma corrida para o fundo do poço. As grandes operações sempre ofereciam preços mais baixos que os pequenos agricultores, tanto em volume quanto em quantidade. Então, segui na direção oposta. Produtos especiais ultra-premium que não podiam ser produzidos em massa. Cultivei variedades tradicionais de tomate que a maioria dos agricultores havia abandonado décadas atrás. Cultivei microverdes tão delicados que precisavam ser colhidos à mão. Desenvolvi relacionamentos com colecionadores de sementes ao redor do mundo para ter acesso a ingredientes que simplesmente não podiam ser encontrados em nenhum outro lugar.
E construí uma lista de clientes que era como um guia dos grandes nomes da alta gastronomia americana. The Green Fork em Manhattan, Seazid em Boston, Harvest Moon na Filadélfia. 12 restaurantes com estrelas Michelin no total, além de outros 30 estabelecimentos sofisticados, mercearias especializadas e chefes particulares que atendem os ultra-ricos. Minha lista de espera para novos clientes era de 18 meses. Os chefes que queriam meus produtos tinham que assinar contratos garantindo pedidos mínimos por 2 anos. Alguns dos meus itens mais raros, as cenouras roxas, as beterrabas douradas, as 12 variedades de alho crioulo, alcançaram preços que fariam meus vizinhos, agricultores de commodities, desmaiarem. Mas nada disso era de conhecimento público. Mantive deliberadamente um perfil discreto. Sem presença nas redes sociais, sem cobertura da imprensa, sem visitas guiadas à fazenda para gourmets curiosos. Meus clientes prezavam pela discrição. Eles não queriam que seus concorrentes soubessem a origem de seus ingredientes. E eu prezava pela privacidade. Para o mundo exterior, eu era apenas uma mulher com uma pequena fazenda orgânica que provavelmente sobrevivia vendendo vegetais em feiras livres. Para o setor de restaurantes, eu era a fornecedora de produtos frescos mais requisitada da costa leste. Minha família nunca perguntou qual versão era verdadeira. Eles presumiram que era a primeira, porque confirmava a crença deles de que eu era um fracasso. Eles estavam prestes a descobrir o erro que cometeram. A manhã de sexta-feira chegou fresca e clara. Clima perfeito para a destruição das ilusões da minha família. Marco chegou às 8h30, vestido de forma exagerada com um terno que parecia absurdo em uma fazenda em funcionamento. Minha mãe veio com ele, com uma expressão de satisfação antecipada. Trouxeram também minha tia Patrícia, provavelmente como testemunha da minha humilhação. Às 9h em ponto, um veículo do condado parou na entrada da propriedade. O avaliador era um homem de meia-idade chamado Thomas Brennan. Ele saiu do carro com uma prancheta, uma câmera e a postura metódica de alguém que já havia avaliado milhares de propriedades em sua carreira. Senhorita Delacroix, estou aqui para avaliação determinada pelo tribunal. Claro. Por favor, veja tudo o que precisar. Marco se intrometeu imediatamente. A propriedade tem aproximadamente 40 acres. Casa de fazenda original, alguns anexos, infraestrutura básica de irrigação. Fiz uma pesquisa preliminar. Terrenos agrícolas comparáveis neste condado estão sendo vendidos por cerca de $8.000 por acre. Deve ser uma avaliação simples. Thomas olhou para ele. E você é? Marcus Delroy, advogado do espólio. Minha mãe é a inventariante. Entendo. Thomas fez uma anotação em sua prancheta. Agradeço a contribuição, mas preciso fazer minha própria avaliação. Essas coisas levam tempo. Por quanto tempo vamos conversar? Várias horas, no mínimo. Propriedades agrícolas exigem uma avaliação completa. Qualidade do solo, direitos de água, condição da infraestrutura, quaisquer equipamentos ou instalações especializadas. Ele olhou ao redor, seus olhos pousando no complexo de estufas. Essas estruturas, por exemplo, precisarão de inspeção individual. São apenas estufas, disse Marcos, com desdém. Plástico e canos. Thomas não respondeu. Ele já estava caminhando em direção aos campos. A avaliação levou 4 horas. Thomas percorreu cada acre a pé. Ele fotografou as estufas, os armazéns com temperatura controlada e os sistemas de irrigação especializados que eu havia instalado. Ele examinou minhas áreas de processamento, meu depósito de sementes e meus laboratórios de propagação. Por volta da 2ª hora, seu comportamento começou a mudar. Ele fez ligações, várias ligações. Sua voz estava baixa demais para que eu conseguisse ouvir os detalhes, mas sua linguagem corporal dizia tudo. O jeito como se endireitou, como começou a tirar mais fotos, como continuava voltando para examinar coisas que já tinha visto. Marcos ficou cada vez mais impaciente. Isso está demorando uma eternidade. É só uma fazenda. É uma operação agrícola complexa, corrigiu Thomas. Estou vendo investimentos em infraestrutura. Preciso verificar equipamentos especializados. Agricultura em ambiente controlado que exige avaliação especializada. Avaliação especializada para vegetais. Thomas olhou para Marcos por um longo momento. Senhor, o senhor tem noção do que está sendo cultivado aqui? Produtos orgânicos? Tomates, alface, o que for. O tipo de coisa que se vende em feiras livres. Entendo. Thomas fez outra anotação. Senhorita Delroy, posso ver os registros dos seus clientes. Claro. Eles estão no meu escritório.
Eu conduzi até o pequeno prédio onde eu administrava a parte comercial da fazenda. Atrás de mim, ouvi Marcos e minha mãe seguindo-me, finalmente curiosos para saber o que estava acontecendo. Abri meu arquivo e peguei a pasta do cliente. Estes são meus contratos atuais, relacionamentos ativos, pedidos garantidos e histórico de pagamentos. Thomas abriu a pasta. Leu a primeira página, depois a segunda. Então parou de ler e olhou para mim com uma expressão de espanto mal disfarçado. Senhorita Delroy, isso está correto? Vocês fornecem o The Green Fork? Sim. Eles são clientes há 4 anos. E Seaside? Harvest Moon? Sim e sim. E esta lista? 12 restaurantes com estrelas Michelin. 13. No mês passado, o restaurante Lumiere, em Baltimore, conquistou sua primeira estrela Michelin. Eles são meus clientes há 2 anos. Thomas pousou a pasta e pegou o celular. Preciso fazer uma ligação. Ele saiu. Pela janela, pude vê-lo falando com urgência ao telefone, gesticulando em direção às estufas e, ocasionalmente, olhando para o meu escritório com uma expressão de incredulidade. Marcos apareceu na porta. O que está acontecendo? O que tem nessa pasta? Meus registros comerciais. Deixe-me ver. Não. Eu sou o advogado do espólio. Você é o advogado que está tentando confiscar meus bens com base em uma alegação de dívida fraudulenta. Você não tem o direito de inspecionar meus documentos comerciais privados. Fraude? Existe um empréstimo. Houve um presente do nosso pai, que me disse especificamente que era um investimento no meu sonho, não um empréstimo. Você inventou toda essa história porque a mamãe quer me punir por não viver a vida que ela escolheu para mim. Minha mãe apareceu atrás de Marcos. Aquele dinheiro fazia parte da herança. Temos todo o direito. Você não tem direito a nada que seja meu. E em cerca de 5 minutos, você vai perceber exatamente o quão grande foi o seu erro de cálculo. Thomas voltou, com o rosto corado. Senhorita Delroy, entrei em contato com meu supervisor. Precisaremos de mais tempo para concluir esta avaliação. O valor do imóvel é significativamente maior do que a estimativa inicial. Quanto mais alto? Perguntou Marcos. Thomas olhou para ele, depois para minha mãe, por fim, para mim. Senhor, esta não é uma fazenda em dificuldades. A senhorita Delacroix fornece produtos orgânicos de alta qualidade para todos os restaurantes com estrelas Michelin na região metropolitana. Só os contratos dela valem. Ele consultou suas anotações. Seu faturamento anual ultrapassa os 2 milhões de dólares. Os relacionamentos com seus clientes, o estoque de sementes exclusivo e a infraestrutura especializada agregam valor substancial além da própria terra. O silêncio tomou conta da sala. Trabalho nesta área há 23 anos, continuou Thomas. Nunca vi uma operação agrícola especializada como esta. As estufas são sistemas de ambiente controlado de nível comercial. O banco de sementes contém variedades que seriam consideradas inestimáveis para colecionadores. A lista de clientes parece um guia de alta gastronomia nos Estados Unidos. Ele se virou para Marcos. Quem lhe disse que esta fazenda está falindo? Porque quem lhe deu essa informação ou estava mentindo ou era profundamente ignorante. Marcos olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para o chão. Com base na minha avaliação preliminar, concluiu Thomas, este imóvel vale entre 4 e 6 milhões de dólares. O valor exato exigirá consulta adicional a especialistas, mas a faixa de valores não está em questão. Ele reuniu seus documentos. Vou apresentar meu relatório ao tribunal. É provável que a ação de execução hipotecária seja indeferida. A dívida alegada representa uma fração do valor do imóvel. Francamente, a própria legitimidade da reivindicação está agora em questão. Ele saiu sem dizer mais nada. O silêncio se prolongou por quase 1 minuto. Então Marcos começou a se apressar. Isso não muda nada. O empréstimo continua válido. Podemos negociar um plano de pagamento. Não existe empréstimo nenhum, Marcos. Nunca existiu um empréstimo. Peguei uma pasta que havia preparado anos atrás, esperando por este exato momento. Este é o diário do meu pai, de 6 anos atrás. A entrada de 15 de março diz especificamente: dei 35 mil dólares para Sophie hoje. Disse a ela que era um investimento no sonho dela, não um empréstimo. Linda ficará furiosa, mas eu acredito nessa garota. Ela vai provar que todos eles estão errados. Entreguei o diário a Marcos. Ele leu a anotação e seu rosto empalideceu. Meu pai manteve diários por 30 anos. Eles fazem parte dos registros do espólio dele. Você teria encontrado isso se tivesse feito a devida diligência em vez de apenas tentar me prejudicar.
Peguei o diário de volta. Isso será encaminhado ao tribunal. Sua alegação de dívida fraudulenta será rejeitada. E, dependendo da opinião do juiz, você poderá sofrer sanções por entrar com uma ação frívola. Espere um minuto. Não, espere você. Dei um passo em direção ao meu irmão. Toda a raiva acumulada durante 6 anos finalmente encontrou voz. Você veio aqui para tomar minha fazenda. Você veio aqui para me humilhar. Você veio aqui para provar que o seu caminho era o único válido, e o meu, uma ilusão de fracasso. Gesticulei pela janela em direção às estufas, aos campos, à operação que construí com minhas próprias mãos. Forneço produtos para 13 restaurantes com estrelas Michelin. Tenho uma lista de espera de 18 meses para novos clientes. Chefes vêm de outros estados só para ver o que estou cultivando. Minha fazenda gera mais receita anual do que seu escritório de advocacia. Marcos não disse nada. Me virei para minha mãe. Você nunca acreditou em mim. Nem quando me formei como a melhor da turma. Nem quando construí uma carreira de sucesso no marketing. Nem quando decidi seguir meu próprio caminho. Você passou a minha vida inteira esperando que eu fracassasse para poder dizer: eu te avisei. Eu estava tentando te proteger. Você estava tentando me controlar. E quando o controle não funcionou, você tentou a destruição. Balancei a cabeça negativamente. Papai acreditava em mim. Ele me deu sua bênção e seu apoio. E você passou os 4 anos desde a morte dele tentando desfazer tudo o que ele representava. O rosto da minha mãe se contorceu em uma expressão de desgosto, mas eu não me comovi. Saia da minha fazenda. Não me contate novamente. Se você tentar qualquer outra coisa, qualquer outra ação judicial, qualquer outro esquema, eu responderei com todos os recursos à minha disposição. E, como você acabou de descobrir, esses recursos são consideráveis. Marcos juntou seus papéis e saiu sem dizer uma palavra. Minha tia Patrícia o seguiu, com uma expressão de choque. Minha mãe hesitou. Sophie, eu nunca quis dizer. Sim, você fez isso. Você falou sério. Só não esperava as consequências. Eu sou sua mãe. Você é a mulher que tentou roubar meu sustento para me dar uma lição. São coisas muito diferentes. Abri a porta. Adeus, mãe. Ela foi embora. Fechei a porta e fiquei sozinha na minha cozinha, olhando para a fazenda que eu havia construído. As estufas brilhando ao sol da tarde, os campos prontos para o plantio da primavera, a vida que eu havia criado a partir de nada além de determinação e da fé do meu pai. 6 semanas depois, o tribunal indeferiu o processo de execução hipotecária. A decisão do juiz destacou especificamente a falta de provas documentais que sustentassem a dívida alegada e as evidências contraditórias apresentadas nos diários do meu pai. Marcos recebeu uma advertência formal sobre o envio de queixas frívolas. Minha mãe tentou entrar em contato 2 vezes. Em ambas as vezes, eu não respondi. Mas eu fiz uma alteração. Durante 6 anos, mantive meu sucesso em segredo. Valorizei a privacidade em detrimento do reconhecimento, a discrição em detrimento da visibilidade. Deixei minha família acreditar que eu estava fracassando porque a opinião deles parecia irrelevante para a minha vida real. Agora, eu vi o preço daquele silêncio. Contratei um assessor de imprensa. A CDI dar entrevistas. Deixei que revistas de gastronomia fotografassem minhas estufas e fizessem perfis da minha operação. Quando a seção de gastronomia do New York Times me ligou para fazer uma matéria sobre o conceito do campo à mesa, eu aceitei. O artigo foi publicado 3 meses depois. Incluía fotos dos meus campos, citações de chefes estrelados pelo Guia Michelin elogiando meus produtos e um relato detalhado de como eu havia construído um negócio agrícola multimilionário do zero. A manchete dizia: a rainha oculta dos produtos de alta qualidade. Enviei uma cópia para minha mãe, não para me vangloriar, nem por vingança, mas para que, na próxima vez que ela dissesse a alguém que sua filha era um fracasso, essa pessoa pudesse me procurar no Google e descobrir a verdade por si mesma. Na semana passada, recebi uma carta de Marcos. Sophie, eu te devo um pedido de desculpas. Não um pedido de desculpas formal, meu advogado me aconselhou a não fazer isso, mas um pedido de desculpas pessoal. Eu acreditei no que a mamãe me disse. Nunca questionei. Nunca visitei a fazenda. Nunca perguntei sobre seus negócios. Nunca te dei o benefício da dúvida que daria a qualquer estranho. A culpa é minha. Não espero perdão. Mas queria que você soubesse que vejo o que você construiu e estou genuinamente impressionado. Papai estava certo sobre você. Gostaria de ter percebido isso antes. Seu irmão, quer você queira ou não, Marcos. Li a carta 2 vezes. Depois,
Respondi. Marcos, você tentou tomar minha fazenda. Ficou do lado da mamãe sem questionar. Veio até minha propriedade para me ver fracassar. Mas também acabou de admitir que estava errado, algo que a mamãe ainda não fez. Não estou pronta para te perdoar, mas estou disposta a ver você merecer meu perdão. Se quiser reconstruir nosso relacionamento, terá que se esforçar. Sem atalhos, sem suposições. Comece visitando a fazenda, vendo de perto o que construí, conhecendo as pessoas que trabalham aqui, entendendo por que isso é importante para mim. Depois conversaremos. Sua irmã, mereça você ou não, Sophie. Eles disseram que minha fazenda estava falindo. Tentaram confiscá-la por $47.000. O avaliador do condado encontrou uma operação agrícola de $6 milhões que abastece os melhores restaurantes da América. Meu pai acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Agora o mundo inteiro sabe que ele estava certo.